Fala aí, parceiro. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. Simbora, brigadeiro! Alegria! O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. Só Ele. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se Ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. Sempre está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus, de Deus, de Deus. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O meu amanhã não, 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 não. Só na mão de Deus, só na mão de Deus. Só na mão de Deus, só na mão de Deus. Brigadeiro Kevin Johnny, pra Deus. Sempre o amanhã não cabe a nós. Kevin Johnny, Brigadeiro, tamo junto. o cara. Eu tô light, eu tô suave, tô livre, tô leve, sou Dr. Light, eu tô suave, livre, leve, solto. Com Jesus na vida eu tô feliz o tempo todo. Com Jesus na vida eu tô feliz o tempo todo. Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho. Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho. Porque eu tô na unção, tô no óleo. E o DJ Bruninho. Eu sou crente, eu não fico só por ficar. Eu sou crente, eu não beijo só por beijar. Eu sou crente, meu namoro é pra casar, fazer o que se tu me entende. Mas eu escolhi esperar, desculpa, tá? Não dá, não rola, sem Jesus tô fora. Não dá, não rola, sem Jesus tô fora. Antes de namorar, primeiro a gente ora. Antes de namorar, primeiro a gente
Amém. Eu tô emocionada, gente. Já chorei demais ali. E quem me conhece sabe que eu sou chorona e aí não podia ser diferente, porque Luísa, ela é... Eu lembro quando Mana disse pra mamãe que ela estava grávida, eu pulei tanto. Luísa foi esperada, assim, planejada, enviada por Deus. Luísa, ela não sabe o quanto, talvez ela não tenha noção do amor que nós temos por ela. E Luísa, eu te amo tanto. Ai, eu amo tanto que chega a doer, assim, de amor. Eu amo demais. Eu agradeço muito a Deus pela vida de Luísa. E nesse momento vamos se pôr de pé e agradecer a esse Deus maravilhoso que ela fez questão de que tivesse uma cadeirinha para Jesus ali. E essa relação de Luísa com Jesus é desde sempre. Quando ela era pequenininha, e Mana contava uma história que eu gosto, que ela dizia que a rua era cheia de lama, e aí quando chegava em casa tinha que bater o pé. Ela, Jesus, bate teu pé, né, para entrar também na casa. E ela fez questão de ter esse lugar reservado para Jesus aqui. E nós cremos que Ele está aqui. A gente crê no Deus vivo, no Deus que cuida. E nesse momento a gente vai exaltar o nosso Deus que a gente acredita fielmente que Ele é o provedor de tudo. E que muitas pessoas chegaram, nossa, que festa linda, mas foi tudo porque Deus permitiu que assim fosse. E nós agradecemos a Deus, nós temos muito a agradecer a Deus por tudo, pela vida de Luísa principalmente. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que Tu és. Nós te agradecemos porque Tu tens cuidado da nossa vida e da vida de Luísa em especial. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixou. Obrigada, Senhor, e que essa festa, Senhor, seja bem-vindo. E aqui nós estamos para celebrar a vida. E nós te agradecemos tanto, Deus. Nós estamos tão felizes pela vida de Luísa. Obrigada, Jesus. Muito obrigada mesmo. Obrigada em nome de Jesus. Nós choramos e te agradecemos. Amém. Se na oração que ela fez, ela já falou, mas eu quero nesse momento ressaltar. Todas as pessoas que estão aqui são muito especiais. Atendendo ao convite da família, veio celebrar essa noite com Luísa. Mas existe alguém aqui que é muito mais importante do que todos nós. E essa pessoa está com um lugar aqui de honra, reservado ao lado de Luísa. Eu não sei se todos tiveram a curiosidade de ver e de perceber que tem um cartaz aqui nessa cadeira ao lado com o nome Jesus. Porque Jesus é amigo de Luísa. E ela fez questão de reservar esse lugar de honra para o seu melhor amigo. E eu gostaria que, nesse momento, nós pudéssemos dar uma salva de palmas para esse amigo todo especial. Luísa, parabéns pelos seus 15 anos. Que essa nova fase seja repleta de alegria, realizações e muitos momentos felizes. Que você continue brilhando e encantando a todos ao seu redor. Eu não sei se alguma pessoa teve a curiosidade de perguntar qual o tema desse aniversário. Ninguém viu estampado, né, nas paredes ou aqui na projeção. Mas vocês perceberam que na entrada, quando a Luísa estava recepcionando os convidados, ela estava vestida assim, toda diferente, perceberam? Pois é, o tema desse aniversário é Rainha Esther. Mas por que não é Princesa Luísa, já que o nome dela é Luísa, né? Porque Esther é uma personagem da Bíblia que encanta muito a Esther.
que tem muitas virtudes que Esther se encontra nessa personagem. Por isso, o tema dessa festa é Rainha Esther. Aqueles que já leram a Bíblia, mais precisamente os cristãos, conhecem a história da Rainha Esther. Mas pode ser que alguém aqui nunca tenha ouvido falar sobre essa rainha, né? Então, eu vou fazer um breve relato para que vocês tenham um pequeno conhecimento de quem foi a Rainha Esther. Na Bíblia, a Rainha Esther foi uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e desempenhou um papel crucial em salvar o seu povo do extermínio. Órfã, ela foi criada por seu primo Mordecai e, através de um concurso de beleza, ela foi escolhida como esposa do rei Assuero. Posteriormente, ela usou sua posição para interceder pelo seu povo, que estava ameaçado por um decreto de morte emitido por Amã, que era um oficial persa. A origem e a família da Esther. Esther, cujo nome original era Hadassa, era uma judia órfã criada por seu primo Mordecai. Após a destruição da rainha Vasti, Esther foi escolhida para ser a nova rainha pelo rei Assuero. E Amã, que era um oficial do reino, tramou a morte de todos os judeus naquela época. E Esther, ela foi fundamental para frustrar os planos de Amã. Esther, com coragem, revelou ao rei a sua verdadeira identidade e denunciou Amã, salvando então o seu povo da aniquilação. A história de Esther é um exemplo de fé, coragem e como Deus pode usar pessoas comuns para propósitos extraordinários. E essa mulher, essa rainha, ela tinha muitas virtudes. Dentre elas, eu gostaria de destacar 3, que são a coragem, porque Esther arriscou a sua vida ao se apresentar ao rei sem ser chamada, uma ação que poderia até mesmo resultar na sua morte. Então, ela foi uma mulher de muita coragem. A segunda virtude é a sabedoria. Ela usou a sua inteligência para planejar como revelar o complô contra o seu povo e convencer o rei a intervir nessa situação. Ela não chegou brigando ou fazendo confusão, não, ela esperou o momento certo. E ela usou realmente de muita sabedoria para resolver essa situação do seu povo. E a terceira virtude é a fé. Esther demonstrou profunda confiança em Deus, em quem ela confiava profundamente, buscando a sua orientação e intercessão antes de agir. Essas virtudes, juntamente com a amabilidade e a humildade, a tornaram uma figura inspiradora e um exemplo de como agir com propósito e determinação diante de muitos desafios. E a gente vê que essas virtudes, muitas delas, quem conhece Luíse de perto, faz parte da sua vida. Luíse é uma jovem muito corajosa, que já passou por algumas situações difíceis, mas com coragem ela permaneceu e está aqui hoje celebrando ao Senhor os seus 15 anos. É uma menina de sabedoria. Diante de tantas situações, ela agiu com sabedoria, sem estresse. Claro que algumas situações são difíceis na vida da gente, mas Deus tem dado a ela uma sabedoria que ela tem realmente usado, né? Não só para proclamar a sua fé em Jesus, mas para também resolver algumas situações difíceis. E a fé que todos nós temos que ter, e é algo que a gente evidencia muito na vida de Luíse. É uma menina de 15 anos, que está fazendo 15 anos, mas que confia plenamente no Senhor. Então, essas 3 virtudes, Luíse, que a rainha Esther teve, eu posso ver, e eu tenho certeza que muitos de vocês também conseguem ver na vida
da nossa debutante dessa noite. Feliz 15 anos, Luíse. Que a alegria dessa idade te traga muita felicidade, aprendizado e conquistas. Que você realize todos os seus sonhos e aproveite cada instante desta nova etapa. Amém? Nesse momento, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Nós vamos fazer a leitura, a dirigente, os pais e a aniversariante, e vocês vão estar aí confirmando, dizendo amém a todas essas palavras de bênçãos que a gente encontra na Bíblia, a palavra de Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste do ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e sei disso muito bem. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A família de Luíse, os pais, família paterna, família materna, talvez até alguns amigos acompanharam a Luíse desde o seu nascimento. Mas muitos de nós não é verdade? Muitos de nós a conhecemos já adolescente. Eu lembro que quando Nilce e Lucivaldo começaram a frequentar a Igreja Batista Monte Sinai, Luíse, eu acho que devia ter uns 4 anos, 3 anos, né? Então, eu, por exemplo, conheço a Luíse, né, desde que ela tinha 3 anos. Mas alguns de nós não conhecemos há pouco. Então, nós preparamos um vídeo da evolução da vida de Elise. E, nesse momento, nós gostaríamos que todos vocês prestassem bastante atenção e acompanhem esse crescimento, essa evolução dela. Enquanto os músicos tocam o instrumental bem baixinho, a gente vai poder ver essas fotos e a evolução da nossa debutante. O Senhor tem sustentado a vida de Luísa. Eu tenho certeza que os pais, os avós, os tios ali, olhando essas fotos, se emocionaram bastante. Porque ver tão pequenininha, né, alguém que nasce tão pequenininha, tão indefesa, e de repente está essa moça aí linda. É uma alegria imensa, Luísa, celebrar os seus 15 anos. Que você continue sendo essa pessoa especial, com um coração cheio de amor e sonhos a realizar. Todos nós temos muito orgulho de você. Então, feliz aniversário, que os seus 15 anos seja o início de uma jornada incrível, cheia de descobertas, amizades verdadeiras e muito sucesso em tudo que você fizer. E que você jamais, Luíse, perca a sua essência. Amém? Já que nós assistimos a algumas fotos, né, e vimos a evolução de Luíse, por que não também conhecer um pouquinho da sua história? Porque nas fotos ali a gente não viu muita coisa, né?
falada, de forma escrita. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção à biografia de Luíse, e quem fará a leitura dessa história é a nossa querida Camila. Quão importante é nós conhecermos ainda mais essa doce, brilhante e cheia de sonhos e realizações menina moça. Então vamos embarcar nessa história? Vocês querem conhecer um pouco mais sobre Luíse, sim ou não? Sim. Vamos lá. A história de Luíse começa pelo nome dela. Porque quando Enilze e Lucivaldo ainda namoravam, já profetizaram que teriam uma filha. Lucivaldo sustentava a teoria de que meninas são mais próximas do pai. Já Enilze via nas meninas uma boa companhia para uma mãe. E foi então que, ainda no namoro, eles escolheram o nome para a futura filha, mesmo que o casamento estivesse ainda longe de acontecer. Escolheram o nome Luíse, com L-U-Z-E, pois o L-U é da primeira sílaba do nome de Lucivaldo, e o Z-E é a última sílaba do nome de Enilze. Então, L-U e Z-E é a soma das sílabas dos nomes do casal, resultando no nome Luíse. Mas é claro que, para que Luíse se tornasse uma realidade, o casal tinha que se casar primeiro. Foi então que, após anos de planejamento, o tão sonhado casamento finalmente chegou. Mesmo após casados, Luíse não dava sinais ainda de sua preciosa chegada. 3 anos se passaram e nenhum sinal de bebê. Os parentes e amigos, a essas alturas, já estavam cobrando um filho, e isso deixava o casal bem desconfortável. Nessa época, Lucivaldo e Enilze se congregavam em uma igreja próxima à casa dos pais de Enilze. Como era longe da casa que os pombinhos moravam na época, e eles ainda não tinham carro próprio, iam aos domingos pela manhã para a casa da sogra Dica, para participarem da EBD, almoçarem com os parentes e ir ao culto à noite, e só então voltar para casa, na época, no Lima Verde. Foi em uma dessas rotinas de ida e vinda aos domingos para o coroadinho que Enilze percebeu que havia algo de estranho no seu corpo. Esperou chegar na casa da sua mãe para fazer um teste de gravidez. Ela não comentou nada com o marido, pois queria ter certeza que já estaria grávida. Já com o teste em mãos, veio o resultado positivo. Dona Dica, futura vovó, estava na cozinha quando recebeu a notícia e vibrou muito com a novidade. A irmã, Nenza, que estava no quarto ao lado, ouviu a conversa e saiu de lá pulando feito uma gazela. Mas Enilze pediu que ambas ficassem em silêncio e mantivessem segredo, para que Lucivaldo não desconfiasse de nada, pois ela queria que esse momento fosse apenas deles dois. O tempo parecia ter parado. E Enilze contava as horas para ir para casa, a fim de contar essa novidade para o marido. Mas ela precisou esperar passar o dia inteiro na casa da mãe, ir ao culto para somente então eles irem para casa. Ao chegarem, Enilze disse para o Lucivaldo que precisava lhe contar uma coisa. Pegou o teste embrulhado numa caixa, agarrou a mão do esposo e o levou para o quarto. Sentaram-se os dois na beira da cama e Lucivaldo olhou para Enilze já muito preocupado. Devagar, ela abre a caixa e entrega para ele. E como todo homem que processa as coisas bem devagar, ele demorou a entender o que estava acontecendo. Foi então que ela resolveu falar: você vai ser pai. Enilze, a
acredita que Lucivaldo parou de respirar por uns 2 segundos. E só depois desse tempo que ele chorou. Ela não sabia se o choro era de alegria ou de preocupação, já pensando no preço do leite, das fraldas. Brincadeira. Ele ficou realmente muito emocionado. Bem, e a vovó Dica já sabia. Então chegou a hora de dar a notícia para o vovô Nazaré, para a vovó Nazaré, mãe de Lucivaldo. Uns 2 dias depois, quando o casal chegou na casa de Dona Nazaré, eles já estavam com o resultado definitivo feito em laboratório. Ou seja, tinham a confirmação 100% de que tinha um bebê a caminho. Dona Nazaré estava muito chorosa pela morte de seu querido gato Sadam. Ao contar para a nora e o filho o motivo de suas lágrimas, Enilze disse o seguinte para sua sogra: não fique triste. A senhora perdeu um gato, mas em compensação vai ganhar um neto. Dona Nazaré arregalou os olhos e esqueceu completamente que estava chorando. No mesmo momento, ela se levantou da cadeira, pegou uma caneta e um pedaço de papel e perguntou: vocês já pensaram em um nome? E o casal respondeu: sim, será Luíse. Ninguém sabia ainda se era menina de fato, mas a vovó Nazaré escreveu o nome de Luíse no pedaço de papel, pôs dentro da sua Bíblia e se comprometeu a orar todos os dias pela sua neta. Naquela época, os pais de Lucivaldo, mesmo com os filhos quase todos casados, viviam uma grande escassez de netos. Tinham 2 ou 3 apenas e eles já eram bem grandinhos. Inclusive, seu Laurentino, pai de Lucivaldo, vivia reclamando que queria mais netos. E que se seus filhos fossem bois e vacas, ele estaria no prejuízo, porque ninguém dava cria. Alguns meses depois, veio a confirmação. Era uma menina. A partir daquele momento, antes mesmo de nascer, Luíse começou a ganhar muitos presentes. O seu primeiro presente foi um vestido minúsculo que a tia Nenza deu e que Enilze guarda até hoje. Luíse nasceu em meio a muita alegria. Ela não somente foi desejada, como também muito amada pelos seus avós, tios e tias, e principalmente por todos à sua volta. Mas tinha aquela tia que foi e que é para ela até hoje mais que uma tia, a tia Picuta, como carinhosamente todos a chamam, pois era essa tia que cuidava de Luíse enquanto seus pais trabalhavam. Enilze chegava em casa e sempre encontrava a Luíse toda limpinha, de roupa trocada e cada dia com um penteado diferente. Parte do dinheiro que a tia Picuta recebia dos pais de Luíse, ela investia na compra de tiaras, xuxinhas e fivelas para o cabelo da sobrinha. Enilze ficava despreocupada, pois sabia que ali tinha muito amor e principalmente muita dedicação. Mas como para toda criança, chegou o momento de Luíse ir para a escola. Aos exatos 1 ano e 9 meses, ela foi matriculada num colégio próximo ao trabalho de sua mãe. Luíse, nessa época, gostava muito de assistir ao desenho da Turma da Mônica. Foi então que Enilze passou a comprar revistinhas para ela, que mesmo que ainda não soubesse o significado das letras, amava. Luíse ia muito bem na escola. Seus pais nunca tiveram problemas quanto a isso. Aos 5 anos de idade, ela surpreendeu sua mãe lendo sozinha um gibi da Turma da Mônica. Luíse descobriu que as palavras escritas guardavam muitos conhecimentos e passou a querer mais. Sempre que ia no shopping, ela parava onde tinha livros. Dificilmente saía de lá sem que os seus pais comprassem a ela um livro. Mas nem tudo são flores. Luíse, entre 7 e 8 anos,
precisou experimentar algo que infelizmente ainda está bem presente na nossa sociedade: o preconceito racial. Pela primeira vez, Luíse desejou ficar longe da escola, pois já não se sentia bem-vinda naquele ambiente. Por quase um ano, ela tentou esconder dos pais o que estava acontecendo, mas não conseguiu por muito tempo. Começaram a aparecer pela primeira vez as notas baixas, e foi preciso que os seus pais fizessem uma rápida investigação. Após Lucivaldo e Enise descobrirem o que estava acontecendo com a filha, imediatamente entraram com uma intervenção e as coisas pareciam ter amenizado. Aos 9 anos, numa nova turma do 3º ano, Luíse percebeu que tinha um bom motivo para frequentar a escola de forma mais prazerosa: a professora Ellen. Segundo Luíse, o olhar da tia Ellen era especial. Foi na turma da tia Ellen que as coisas voltaram a se normalizar. Com ela, Luíse e a turma visitavam mais a biblioteca, liam e criavam muitas histórias. Nessa época, com a tia Ellen, Luíse participou de um projeto chamado Pequenos Leitores, com direito à publicação e à noite de autógrafo. Foi nesse tempo que Luíse despertou o interesse de escrever as próprias histórias. A partir daí, Luíse não estava mais preocupada com o que as outras crianças pensavam sobre a cor da sua pele ou sobre o seu cabelo. Ela estava interessada em visitar bibliotecas, ler e escrever. Então ficou ocupada demais para dar lugar à tristeza. E porque sabia que, além de ser muito amada pela sua família, ela tinha amizades sinceras que duram até hoje. Ah, claro! E ela tem um amor grude. Ninguém mais, ninguém menos que a sua irmã caçula, Elise. Quando Luíse atingiu os 12 anos de idade, sua mãe, Enilze, descartando alguns papéis para o lixo, achou a história de Água, uma personagem negra que busca o seu lugar no mundo. Parece que a gente já ouviu essa história, não é? A mãe de Luíse, como professora que é, não teve dúvidas de que aquela era uma bela história e buscou uma forma de publicá-la em um livro. O livro Água foi lançado 2 anos após ser escrito, quando Luíse tinha 14 anos. As crianças conheceram o livro Água e gostaram tanto que vivem pedindo a Luíse que escreva Água 2. A venda do livro rendeu um valor bem expressivo para a pequena escritora. Após as histórias e poemas da Luíse virem a público, ela recebeu o convite para participar da seleção de novos membros da Academia Maranhense de Letras Infanto-Juvenil, a ALIMJ, e foi aprovada com louvor. Mais tarde, ela também recebeu o convite para associar-se à Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, a AGEB, Seccional Maranhão, tornando-se a mais jovem escritora dessa instituição. Hoje, Luíse, com 15 anos, cursa o 1º ano do ensino médio numa escola pública estadual e continua escrevendo. E para isso, ela lê bastante, viu? Ao menos um livro por mês. Como acadêmica da AMLIJ, ela desenvolve um trabalho lindo como escritora, visitando escolas, participando de cafés literários, rodas de conversas com outros autores e muitos outros eventos. No momento, queridos, Luíse está com um novo livro no forno, viu? Só que desta vez, direcionado para o público juvenil. Muito em breve ele estará nas prateleiras para o total acesso dos interessados. A família de Luíse é só gratidão a Deus pela menina linda, corajosa e feliz que ela se tornou. E é por isso que nós estamos reunidos nesse local com amigos, parentes e irmãos em Cristo para louvar e agradecer a esse Deus grandioso por todo o cuidado que Ele tem tido com ela até agora. Rogando ao Senhor
que Ele abençoe a sua vida continuamente até que Ele venha. Que história linda e inspiradora. E eu não tenho dúvidas que durante todos esses anos, esses 15 anos de vida, Deus esteve à frente de todas as coisas. Mesmo nas coisas difíceis, mas Deus esteve à frente de todas as coisas. E é por isso que Luiz está aqui hoje, deslumbrante, celebrando juntamente conosco os seus 15 anos. Parabéns, debutante! Que seus 15 anos sejam tão lindos e especiais, tanto quanto você é. Que a vida te reserve muitas surpresas boas e que você nunca perca o brilho no seu olhar. Amém? Luiz, eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão aqui, foi o seu dedinho lá escrevendo o convite juntamente com os seus pais, né? Você quis que essas pessoas estivessem aqui. E atendendo ao convite da família, gentilmente, nós estamos aqui para celebrar junto com você. Mas, Luiz, tem 3 pessoas que, infelizmente, não puderam estar aqui de forma presencial. E aí, elas então mandaram uma mensagem para você, muito especial. E eu queria, nesse momento, que você virasse aqui para a projeção, para você ver se você reconhece essas pessoas. E eu queria pedir ali ao nosso DJ para soltar o primeiro vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Charlene Serra, escritora e presidente da Academia Maranhense de Letras Infanto-Juvenil Anlinge. Estou aqui para celebrar, junto com vocês, não apenas o aniversário da nossa Luísa, mas também essa paixão vibrante que ela carrega pela literatura. Como membro da Academia Maranhense de Letras Infanto-Juvenil e também associada da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, na Seccional Maranhão, digo para você, Luísa, você é uma inspiração para todos que amam as palavras e acreditam no poder transformador da literatura. Que seu amor pelos livros continue florescendo, iluminando mentes e corações, especialmente de jovens escritores, que tanto precisam de histórias que façam sonhar, refletir e crescer. E que cada página escrita por você seja uma semente plantada para um futuro mais rico de cultura e sensibilidade. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa festa. Parabéns por sua trajetória literária com uma idade tão jovem, por sua obra publicada e por ser essa voz que incentiva a leitura e a escrita com tanto entusiasmo. Eu fico muito feliz em saber que você faz parte da nossa academia e que esse ciclo novo que se inicia seja repleto de realizações, seja abençoada por nosso Senhor e que você tenha muitas histórias para contar. Um beijo de Charlene Serra. Muito bem, parabéns, Luísa. Não sei se vocês viram, no início da fala dela, ela é a presidente da Academia Maranhense de Letras. E Luísa já é membro dessa academia, não é fraca não. Mas Luísa, teve outra pessoa que teve uma importância muito grande na sua vida. Eu tenho certeza que você aguarda até hoje no coração. E nós vamos ver quem é agora no segundo vídeo. Olá, Luísa, meu amor. Hoje eu vim te desejar feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. É com imensa alegria que eu estou gravando esse vídeo. E mais alegria ainda em saber que você hoje é uma escritora, que você seguiu a área das letras e está aí se destacando. Fico muito, muito feliz e realizada enquanto educadora. Então, feliz aniversário, muitos anos de vida. Te desejo todo o sucesso do mundo. Um grande beijo. Sabe quem é, Luísa? Quem é?
Minha professora Ellen. Muito bem. Vocês prestaram atenção na leitura da biografia que a professora Ellen teve realmente um diferencial na vida de Luíse quando ela estava cursando o 3º ano. Ela não pôde estar aqui, mas mandou essa mensagem carinhosa. E esse 3º vídeo, Luíse, vai te emocionar bastante, porque é alguém que você imaginou, mas não sabia, nem de longe podia imaginar que ela gravaria também uma mensagem para você. E nós vamos conhecer essa última homenagem no próximo vídeo que o meu amigo DJ vai soltar agora. Oi, eu sou a Água. Quero agradecer muito a Luíse por ter me criado. Parabéns, Luíse, pelos seus 15 anos. Divirta-se na sua festa. Uhul! Vocês reconheceram essa personagem? Essa homenagem? Pois é, na biografia da Luíse também foi lido que ela escreveu um livro, né? Cujo personagem principal dessa história era a Água. E a sua família trouxe vida a essa personagem para desejar a Luíse hoje os parabéns pelos seus 15 anos. Que Deus te abençoe, minha amiga, ricamente em todos os dias da sua vida. Feliz 15 anos, que essa nova etapa traga muitas descobertas, amizades verdadeiras e momentos inesquecíveis. Que você realize todos os seus sonhos e que a felicidade esteja sempre presente na sua vida. Amém? Luíse, eu tenho certeza que todos esses momentos já te emocionaram bastante, né? Mas agora nós temos uma participação especial, através de uma música, de pessoas que amam você verdadeiramente, mais do que todos, né? Humanamente falando, né? Estou falando de forma terrena, porque Deus é quem nos ama acima de qualquer coisa. E 3 pessoas prepararam também uma homenagem para você. E eu vou pedir mais uma vez ao meu amigo DJ, e ele vai soltar o playback de uma música toda especial, e nós vamos apreciar nesse momento. Sobre ter todas as pessoas juntas, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre cantar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho que fortaleceu. É sobre subir e também ser morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, não seria a graça do mundo se fosse assim. Hoje Deus sempre fez os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de ti. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre qualquer luto
no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceira e a vida é só passageiro, precisa partir. Que momento de emoção! Eu estava me segurando aqui para não chorar, né? Mas ainda escorreu aqui uma águazinha do olho, né, Randall? Randall ali me olhou também, quando ele já está assim meio idoso, aí ele ficou muito emocionado. Queridos, eu tenho certeza que até aqui nós já nos deleitamos muito em tudo que o Senhor preparou para essa noite. Eu tenho certeza que ao sairmos daqui estaremos regozijados por tudo que o Senhor fez e falou ao coração de cada um de nós. Nós já cantamos, vimos vídeo, ouvimos biografia, mas agora o Senhor tem um recado todo especial para a nossa debutante e também para todos nós que estamos aqui presentes. Eu gostaria de chamar o pastor José Alves, pastor de Luíse. Luíse é a ovelha desse homem e ele traz um recado de Deus para os nossos corações e nós vamos ouvi-lo nesse momento. Bom a gente ter ministérios longos. Eu estava ali, irmão Lucivaldo, irmã Enilze, Luíse. E Elise, eu estava ali pensando. Pode ser? Eu estava pensando como é bom ter ministérios longos, né? Como é bom a gente participar da vida das pessoas. Eu acho que isso está me tornando mais mole, né? Eu recentemente vi um pai chorando, acabei chorando também. E agora eu estou ficando chorão. Não era chorão, né? Não era de chorar e agora eu estou me emocionando mais. Ministérios longos, porque a gente vê pessoas nascendo, a gente consagra pessoas, a gente celebra aniversário de 15 anos, a gente ora por noivado. Calma, irmão Lucivaldo. A gente celebra casamento e a gente vê, não é, André e Naira, os filhos nascendo. Olha como é bom ter ministérios a longo prazo, porque a gente conhece a história das pessoas. Eu pude conhecer, através da família do irmão Lucivaldo e da irmã Enilze, os pais, os tios. Precisei ir a Belém, um tempo desses atrás, aí há 5 anos mais ou menos atrás, e fiquei hospedado na casa, se eu não errar os nomes, não é? Do Walter, o Valtinho e a dona Shirleide, na casa deles ali em Belém. Fiquei hospedado e como foi caloroso, como foi acolhedor. E eu quero, nesta noite, já que nós ouvimos um pouco do pano de fundo, do contexto histórico sobre a vida dessa mulher chamada Rainha Esther, dessa mulher chamada Esther, eu quero, Luiz, deixar para você alguns conselhos. E eu acredito que você já deve tê-los percebido, já que você gosta da história da Rainha Esther, deve ter lido. E eu fiquei feliz já, porque a gente não tem só uma escritora, viu, irmãos? Os pais aí já nos deram mais ou menos a possibilidade de enxergar que nós vamos ter alguém também no cinema, né? Já tem a personagem aí, Água, né? Que isso pode gerar um filme amanhã. Mas eu louvo a Deus, porque o livro de Esther foi escolhido para esse momento aqui. Porque esse livro, ele ajuda a responder algumas perguntas de acontecimentos do passado, ele ajuda a perceber o mundo agora presente, e ele
nos encaminha também para o futuro. Quando cheguei na Igreja Batista Monte Sinai, Luiz era uma criança. E a gente vai vendo crescendo, crescendo, crescendo. De vez em quando a gente diz aos pais, olha, vai ficar maior do que vocês. Eu gostava de brincar, quando era pastor na igreja anterior, lá em Tucumã, eu gostava de brincar dizendo às crianças da igreja, aos juniores e adolescentes, que eles não podiam ficar mais altos do que o pastor. Porque o pastor falava com eles olhando de cima para baixo. E aí eles cresciam tanto que o pastor tinha que conversar com eles olhando agora de baixo para cima. Mas essa é a vida. E Esther, Luiz, Esther, irmão Lucivaldo e Enilze, Esther nos ensina algumas lições importantes para a vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, Luiz, é perceber o mundo que está acontecendo ao seu redor. Quando a gente lê o capítulo 1, versículos 10, a Bíblia diz, no 7º dia da festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Melmã, Bista, Arabona, Bictar, Abagata, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, que ela estivesse devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido no seu castelo o quanto a sua esposa, a rainha, era bela, a rainha Vasti. E, de fato, Vasti era muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Quando a gente vai lá para o capítulo 3, versículo 8, um dos conselheiros do rei disse o seguinte ao rei, e Amã argumentou diante do rei Xerxes, eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. A Esther nasceu num mundo onde haviam reis, onde haviam dominadores, e nasceu em um mundo em que nós vivemos também, aonde pessoas que querem servir a Deus, elas não são convidadas para fazer parte de muitos momentos de uma sociedade que não é de hoje, mas desde quando Adão e Eva quiseram tirar o Senhor das suas vidas e tentarem eles mesmos terem um trono diante do Senhor, a gente tem esse acontecimento. Olha o desafio que é para um adolescente e para um jovem viver no mundo aonde esse mundo está dizendo para você ser vitorioso, para você ser vencedor, para você ser especial, para você ter o seu lugar, para você ter o seu status, para você ter o que você deseja na sua vida, você precisa abandonar esse Deus. Então lá estava o rei, bebendo com os seus conselheiros, bebendo com os seus convidados, uma festa, e ele era casado com uma mulher muito bonita, e ele queria que essa mulher fosse apresentada para todo mundo como um objeto.
a minha mulher bonita, a mais bonita de todo o reino. E quando nós vivemos no mundo, a gente está assistindo e o mundo está acontecendo. Nós estamos aqui glorificando a Deus. Mas quantas pessoas fora desse ambiente não estão pensando no Senhor? Quantas pessoas fora desse ambiente não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, não querem saber da palavra do Senhor? E quantos jovens estão neste momento perdendo a vida nas drogas, no tráfico, nas facções? Quantas jovens estão perdendo a vida nas aventuras do mundo? Quantos jovens estão perdendo a vida porque querem ser aceitos, porque querem um espaço nessa sociedade? E aí, o Amã, que a irmã Carlina já citou muito bem aqui, que é uma representação do inimigo do povo de Deus, chamou o rei e falou sobre um povo que não merecia existir na face da terra. Falou sobre um povo que não merecia viver na face da terra. É difícil ser um jovem cristão. É difícil ser um profissional cristão. É difícil ser uma moça cristã, um rapaz cristão. São desafios, Luiz, que você vai enfrentar na sua história. Mas a palavra do apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto o mundo nos dá receitas e lições de como ser vitoriosos, a Bíblia diz como um cristão, como uma moça de Deus é vitoriosa. É quando ela se submete ao Senhor. Então, Esther fez isso. Ela se submeteu a Deus, à palavra de Deus. E por isso, Esther foi uma mulher vitoriosa. Ela viveu nesse contexto onde o mundo lá fora estava acontecendo. E num determinado momento, um rei, que agora não tinha mais uma esposa, porque havia sido aconselhado em deixá-la presa e que ela nunca mais saísse da prisão, por ter desrespeitado o rei, deveria buscar uma nova esposa. Deus está no controle da sociedade. E se nós tivermos medo de acreditar que Deus está no controle da sociedade, a gente vai fazer tudo o que a sociedade quer que façamos, e até mesmo o que contraria a vontade de Deus, até mesmo o que contraria a vontade do Senhor. A irmã Carlene falou de uma característica de Esther, que é a coragem. Quando nós lemos o livro de Esther, nós somos encorajados a confiar na nossa salvação. E confiar na salvação é confiar em Deus, porque só Ele pode nos salvar. Essa salvação não vem de nenhum outro local. Mas o que é interessante é que quando a gente lê o livro de Esther, e aí isso é motivo de curiosidade para muitos estudantes, não é citado o nome de Deus, não é mencionado sobre Deus no livro de Esther, mas a história desse livro narra a vida de personagens, Esther, Mardoqueu e o povo de Israel, que confiaram no Senhor, na salvação de Deus, e foram libertados de uma morte certa, de um extermínio que viria por parte daqueles que eram inimigos do Senhor. Esther, no capítulo 6, diz a palavra de Deus no livro, ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã, o inimigo do povo de Deus. Muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste,
E que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Amã apanhou um cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real, conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. E sabe por que isso? Porque Amã havia, junto com os inimigos do povo de Deus, ele havia planejado matar todo o povo de Israel. E ele havia falado com o rei, e sem que o rei tivesse todas as informações, o rei havia colocado o sinal do seu anel, uma aliança que não pode ser de forma alguma desfeita, para que todo o povo judeu fosse exterminado. Só que uma coisa que o rei não sabia é que ele estava tirando a vida da própria esposa. Mas Deus está conduzindo a história. E eu estou tão feliz hoje à noite, porque tudo que foi falado, cantado, a biografia da Luíse tem o nome do Senhor. Há uma cadeira aqui que simboliza a presença de Jesus na vida de Luíse. E como eu fico feliz por isso. Porque Amã queria matar Mardoqueu. Mas o rei, conduzido por Deus, teve um sonho. Havia acontecido no tempo passado que um rapaz, um homem, havia avisado o rei que estava acontecendo uma trama para tirar a vida do rei. E o rei sonha com isso, e ele lembra o seguinte: foi feito alguma coisa para esse rapaz que salvou a minha vida? E disseram: não, nunca foi feito nada. E ele pergunta: quem é que está aí fora do meu palácio? Amã, o teu conselheiro. Chama Amã aqui, porque eu quero conversar com ele. E ele diz: Amã, eu quero honrar um homem. Eu quero fazer algo muito especial para uma pessoa que eu preciso homenagear. E Amã, todo orgulhoso, pensou: sou eu. O rei quer me homenagear. E o rei pergunta: o que eu devo fazer para esse homem, Amã? E ele diz, e o rei então fala para Amã: faça isso então, vai lá fora. Tem um homem chamado Mardoqueu, o inimigo de Amã. Por quê? Porque era parte do povo de Deus. E aí a Bíblia diz, palavras do rei: eis, você vai gritar nas ruas, eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Luíse, eu quero dizer a você que hoje com 15 anos, amanhã com 16, com 20, com 30, com 50, com 70, Deus vai sempre olhar para você e Ele vai dizer: eis a minha serva, que eu quero homenagear. Ele sempre vai dizer isso para a tua vida. E é por isso que você já celebra isso. Ser escritora, e é um sonho, glória a Deus. Tem muito mais coisa na trajetória dessa vida. Você vai receber muitos elogios, mas o melhor elogio é de alguém que pode te homenagear como nenhum homem na face da terra, e é o Senhor. Outro aspecto é a fidelidade. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Luíse, Deus é fiel. Quando você olha para trás, e foi contado na biografia, a questão das pessoas, muitas vezes, porque tem uma criação, elas têm uma forma de serem ensinadas errado. Então, os pais, os avós, porque isso que as crianças fazem na escola, elas não fazem por maldade, elas fazem porque alguém disse para elas: olha, gente de cor. Porque as crianças, elas não notam isso, elas não percebem isso. São os adultos que ensinam isso para elas. São os adultos.
Mas olha a fidelidade de Deus. Olha a fidelidade de Deus. Você é uma pessoa especial. Recentemente conversava com alguém. Recentemente ouvi alguém que perguntou para ela: quem que você é? E ela disse: eu sou. Mas quem é você? Eu sou serva do Senhor. Eu sou filha de Deus. Eu sou. Quando as pessoas perguntarem quem você é, você tem uma resposta, que é muito mais valiosa do que dizer sobre profissão, do que dizer sobre família, sobrenome, mas é dizer: eu sou uma serva do Senhor, porque Deus é fiel com você. Deus é fiel com você. Como Deus foi fiel com Esther. Deus é fiel com você. E Deus é fiel conosco. Eu lembro quando Esther, lá no capítulo 7, ela chama o rei e chama Amã para um pequeno lanche, na verdade, para convidar para um jantar maior. E ela, então, nesse momento maior, ela vai dizer ao rei Amã que tem um inimigo, um homem de coração perverso, um homem que tem uma tamanha abominação. E Esther vai dizer: o meu adversário, o meu inimigo é Amã. E a Bíblia diz que Amã ficou aterrorizado diante do rei. É assim, Luíse, que todos os adversários, e os adversários não são só pessoas na vida. Algumas vezes os adversários vai parecer para nós que é o tempo. O adversário vai parecer para nós que são as finanças. O adversário vai parecer para nós de tantas formas. Mas a Bíblia diz: Deus é fiel com você. E porque Deus é fiel com você, o teu adversário vai se aterrorizar diante da sua vida, porque você vai ser sempre vitoriosa. Sempre vitoriosa. E há uma regra importante. E eu quero dizer isso aos filhos aqui hoje à noite. Obedeça a Deus e obedeça a seus pais. Lá no capítulo 2, versículo 10, Esther não havia revelado de qual povo e família ela pertencia, porque Mardoqueu havia orientado a ela, e o texto diz proibido de falar sobre isso. E a Bíblia diz que ela obedeceu em tudo aquilo que o seu tio, havia orientado. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque a obediência não é dizer já vou. Obediência não é dizer eu farei. Mas obediência é dar a palavra e cumprir. E a Bíblia conta a história de 2 filhos, que o pai disse para um: vai meu filho trabalhar na nossa terra. E ele disse: pai, eu vou. E ele não foi. E ele vai para outro filho e diz: filho, vai trabalhar na terra. E ele diz: pai, eu não vou. Mas ele foi. Ele foi e trabalhou. Jesus conta essa história. E Jesus pergunta: qual foi o filho obediente? Aquele que fez. Então, algumas vezes, Lucivaldo e Enilze, vai ser muito natural que Luíse algumas vezes diga que não concorda, que não aceita. Pode ser muito natural isso. Mas o que é mais importante, do que o que a gente fala, é o que a gente faz. Porque tem muita gente falando. Nós hoje estamos vivendo o tempo da narrativa, do discurso. Tem muita gente dizendo muita coisa e não fazendo nada.
Então, Luiz, confia nas promessas de Deus. Confia. A Esther, quando precisava entrar na presença do rei, e olha como era complicado naquela época. Se o rei chamasse a mulher à presença dele e ela não fosse, era problema. Se a mulher do rei fosse à presença dele sem ele chamar, era problema também. E agora Esther precisava ir à presença do rei para dizer ao seu marido que ela e o povo dela seriam exterminados, seriam mortos, por causa de um decreto que o próprio rei assinou. Olha o que Esther diz a Mardoqueu, seu tio: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim. Jejuai por mim. E eu vou me apresentar na presença do rei. Eu vou lá me apresentar na presença do rei. E se eu morrer, não tem outra coisa a ser feita. Confie nas promessas de Deus. Algumas vezes nós temos medo de confiar nas promessas de Deus. E por ter medo de confiar nas promessas de Deus, a gente de vez em quando está fazendo o que Abraão fez. Deus disse: você vai ter um filho. Mas como o menino não chegava, ele fez um filho na serva, que não era a vontade do Senhor. Quantas vezes na vida a gente tem medos? Será que eu vou conseguir fazer aquela universidade? Será que eu vou conseguir estudar naquele país? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu tenho sonhado realizar? Não deixa nunca que qualquer coisa, Luiz, que você ouviu no passado atrapalhe o que você pode fazer hoje e fazer no futuro. Você pode fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Qualquer coisa. E nada que você ouviu, e nada mesmo que você passou, pode atrapalhar isso no seu coração. Nada. Porque é uma promessa de Deus para a sua vida. A rainha foi à presença do Senhor. E eu quero terminar. Quero terminar dizendo: não tenha medo dos arrogantes. Nós temos muitos arrogantes. Havia lá no reinado, o Amã era muito arrogante. Muito arrogante. A Bíblia diz, Esther capítulo 7, versículo 9: neste mesmo momento, Arbona, um dos eunucos oficiais que serviam diante do rei, mencionou ao rei: há uma forca de mais de 20 metros de altura, bem próximo à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu. Portanto, enforcai-o nela agora mesmo. E eles enforcaram Amã na forca que ele próprio havia preparado para Mardoqueu. E depois disso, o furor do rei se arrefeceu. Sabe o que a Bíblia diz, Luiz? Lá em Provérbios 3:34, que Deus ri com desprezo dos arrogantes, daqueles que zombam, mas Ele concede graça aos humildes. Seja com 15, com 20, com 30, com 50, cada vez mais madura, cada vez mais especial, mas sempre essa moça que a gente está vendo hoje, que ama o Senhor, que ama a palavra do Senhor, que crê nas promessas de Deus, e que você não tenha nenhum temor de enfrentar o que vem pela frente, porque o que vem pela frente são muitas tempestades, mas Deus está dizendo para você hoje, Luiz, você é vencedora. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cristina, prima da Luíse, e assim como vocês hoje, eu estou transbordando de alegria por estar aqui e prestigiar e comemorar um grande evento que gira em torno da existência da Luíse. Com isso, eu preparei um discurso especial, mas que não tem apenas a minha voz. Ele foi construído a partir dos relatos de toda a família Ferreira Azevedo, porque falar da Luíse é falar de todos nós. Luíse Dias Azevedo, segundo algumas tias,
nasceu por volta das 8 da manhã, no dia 19 de março de 2010. E foi ali, naquele exato momento, que a primogênita do casal Enilze e Lucivaldo chegaram para iluminar, transformar e ressignificar a vida de todos os seus entes queridos. Ao perguntar e conversar com os familiares sobre o que Luíse representava, fui bombardeada por comentários de uma sequência frenética, porque falar da Luíse nunca foi e nunca será difícil. Luíse é vista como a continuação do empoderamento feminino da nossa linhagem. Ela é a prova viva de que força das mulheres que vieram antes de nós corre em suas veias. Luíse, você é um pedaço da Dona Nazaré, um pedaço da Dona Dica. Porém, não apenas isso, mas a herdeira direta do legado de mulheres que são os pilares de tudo o que somos. Mulheres que, com suas sabedorias, forças incansáveis, carregaram e ainda carregam nas costas o futuro de toda uma família, nos ensinando a nunca baixar a cabeça e sempre lutar pelos nossos sonhos. Para os seus avós, Luíse é o sinônimo de humildade, uma menina empática e gentil com todos ao seu redor, que não mede esforços para fazer com que os seus se sintam abraçados e acolhidos. Essa capacidade de acolher e de fazer com que o outro se sinta visto é um dos seus superpoderes. A presença de Luíse, para os primos, passa tranquilidade e delicadeza. Como disse uma de nós, o ambiente se equilibra quando ela chega. Em um mundo tão barulhento, sua calma nos lembra da importância de ouvir e de estar presente. Você nos deixa à vontade, nos escuta com uma atenção que é, sem dúvida, o alicerce da sua personalidade tão amável. E é essa capacidade de ouvir o mundo que alimenta a sua maior paixão, a literatura. A presença forte dos livros em sua vida foi uma relação fortemente mencionada durante as conversas. E é aqui que a sua jornada se torna um ato supremo. Luíse, você se tornou uma referência em superação. Você usa suas escritas, suas palavras e suas vivências como sua principal ferramenta de luta, para contornar, e mais do que isso, para desafiar as amarguras de um sistema majoritariamente racista e excludente. Com cada texto que você cria, você não está apenas contando uma história. Você está construindo novos futuros e mostrando que a nossa voz tem, sim, um poder imenso. Isso, com toda certeza, inspira e dá força para outras meninas negras que ainda estão em crescimento, como no caso da sua irmã Elise, outra princesa que chegou para somar e fechar com chaves de ouro a família do Lucivaldo e Enilze. Para Elise, você não é apenas uma irmã mais velha. Você é a prova viva do que é possível sonhar e, mais importante, realizar. A constante admiração da família não se limita apenas à sua personalidade, mas se estende ao seu trabalho como escritora. Aos 15 anos, já ter um livro escrito evidencia a sua disciplina, o seu foco e a clareza de saber exatamente onde quer chegar. Você entende, desde muito cedo, que o conhecimento e a dedicação aos estudos são as armas mais eficazes para subverter a lógica de um sistema que não foi feito para nós. É por tudo isso que você canoniza a resistência e a profunda luta de sua família. Falar de Luíse se torna fácil porque temos como principal referência a sua criação. Seus pais, Enilze e Lucivaldo, são arquitetos dessa mulher incrível que você se torna a cada dia. Eles sempre lhe influenciaram e lhe deram norte. Em um mundo que luta para calar meninas negras que possuem o sonho ávido de crescer, eles lhe deram livros como escudos e palavras como lanças. E por isso, nossa gratidão a eles também é imensa. Por fim, saiba que essas não são apenas as minhas palavras. Com amor eu te escrevo e falo por toda a família Azevedo, Ferreira e Dias. Nós te amamos, Luíse. Desejamos que sua vida seja um palco de infinitas conquistas, que seus sonhos sejam maiores que qualquer obstáculo. Que você nunca se esqueça da lição mais importante que as nossas criações nos deixaram e que você honra tão bem. Se as portas não se abrirem para nós, nós não vamos bater mais forte. Nós simplesmente iremos quebrá-las. Porque Luíse é resistência hoje, amanhã e sempre. Um brinde à nossa escritora, à nossa inspiração. Um brinde a você, Luíse. Parabéns. Ah, Luíse, o anel da festa de 15 anos, tão sonhado. O anel de 15 anos, ele simboliza a transição da adolescência para a vida adulta.
representando, Luiz, um novo ciclo de amadurecimento e responsabilidade. É um presente carregado de significado, simboliza amor, carinho e reconhecimento. A entrega do anel, geralmente feita por pais ou por pessoas especiais, marca um momento de grande importância na vida da debutante, consolidando laços familiares e afetivos. É uma transição, Luiz, para a vida adulta. O anel representa o momento em que a jovem deixa a infância para trás e começa a trilhar o caminho da vida adulta com novas responsabilidades e desafios. É amadurecimento e responsabilidade. O presente simboliza a maturidade que a debutante está assumindo, marcando o início de uma nova fase. Mas é também, Luiz, amor e carinho. A entrega do anel demonstra o amor e o carinho da família e dos amigos pela debutante, sendo um gesto de apoio e de celebração. É também uma lembrança especial. O anel se torna, sim, uma lembrança valiosa da festa de 15 anos. É um marco na vida da jovem que poderá guardar e usar a joia ao longo de sua vida. São laços familiares e afetivos. A tradição do anel reforça os laços familiares e afetivos, celebrando a união e o apoio da família durante toda essa nova etapa da sua vida. Mas, mais do que um simples presente, o anel de debutante é uma joia que simboliza o momento de crescimento e de amadurecimento. A pessoa que está responsável por essa cerimônia, por favor, pode entrar. Por favor, fique de pé. Lucivaldo, eu quero que você agora apresente a sua menina moça para a sociedade. Pode olhar para a direita, para frente, para a esquerda e vamos aplaudir a nossa debutante. Sociedade de Passo do Lumiar, né? Já que a gente mora lá, recebe hoje uma nova menina moça. Mas, Luiz, tem uma pessoa aqui nessa noite que gostaria também de te presentear com uma joia. E essa pessoa é a sua vovó Nazaré. Mas ela está com uma pequena dificuldade de locomoção e ela estabeleceu a sua filha Luciene para te entregar esse presente nessa noite. Eu gostaria então que a Luciene pudesse vir até aqui para entregar o presente. Muito bem, palmas para a debutante novamente. Pode colocar logo no pescoço, Luiz.
Muito bem, Luísa, que Deus te abençoe. Luísa, pode ficar em pé. Lucivaldo, por favor, fique ao lado da sua filha. E chegou o momento que todos nós esperamos. Exaltado,
Eu agradeço a Deus, mas eu agradeço a Deus também pelas pessoas, sabe? Que puseram as mãos junto com a gente. Porque isso aqui só foi possível porque houve muita gente mesmo. Muitas mãos, sabe? Se movimentando. Quem fazia uma coisa ali, fazia. Gente, assim, eu não vou falar nomes porque tem muita gente ajudando isso daqui. E não foi fácil. Se tornou fácil porque tem muita gente trabalhando. E nós somos só gratidão mesmo, tá? Eu agradeço a cada um de vocês. Sei que muita gente, assim, tirou o seu melhor. Compraram roupas, alugaram roupas, sabe? Escolheram um presente. Eu sei que vocês deram o seu melhor. Quero, assim, agradecer a família que veio de Belém, sabe? Fizeram um sacrifício porque já estiveram conosco nas férias e voltaram novamente para estar conosco no aniversário. Então, tudo isso só enche nosso coração de risos, de alegria. Saber que vocês hoje estão aqui e essa festa só está bonita porque vocês estão aqui. Porque não faria sentido eu e somente minha família aqui. Isso aqui tinha que estar cheio como está. Pelo que nós conferimos, acho que 3 ou 4 pessoas faltaram. E isso, assim, para mim, para quem está acostumado a realizar festa, sabe, né? Que toda festa faltam uns 10, 20%, né? Então, assim, a gente é só alegria, meus amados. Muito obrigada. Obrigada a todos os parentes, amigos, a Igreja Batista Monte Sinai, essa banda maravilhosa, assim, que se debruçou. O meu irmão também. Um dos meus sonhos que eu tinha era de ver meu irmão tocando junto com o louvor da igreja e hoje ele estava aqui. Se Deus quiser, eu vou ver ele lá na igreja também, tocando. Se Deus quiser, tá? Meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Após a apresentação que a debutante vai fazer agora, vocês também estão convidados para vir dançar aqui também. Tá bom? Obrigada. 1, 2, Juntos em um só lugar,
a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar. Veio abrir os meus dedinhos no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, canta aí BH. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Prontos para começar a celebrar. Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você. Já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. 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 Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Cantamos a ti, dia. Que lindo! Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pro lado do outro. Altos louvores, cantamos a ti, dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Teu meu filho está assim. Sai do chão, sai do chão. Eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É um
uma nova história. Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço.